Leitura Bíblica Anual de número 70 do dia 10 de abril. Vamos ler Juízes capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 20. Vai falar sobre Israel torna a desviar-se. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto a Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvidos a minha voz. Juízes capítulo 2, do versículo 21 até o 23, vai falar sobre algumas nações permanecem na terra. Não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e andará nele, como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4 e depois o 11. Vai falar assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Juízes capítulo 3, do versículo 12 ao 14, vai falar sobre a segunda apostasia e servidão ali na terra de Moabe. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Josué capítulo 24, o versículo 33, vai falar sobre a morte de Eleazar, com 130 anos. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Juízes capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 30,
vai falar sobre o segundo juiz, que foi Eude. O primeiro foi Otoniel, o segundo foi Eude, e teve uma gestão de mais ou menos 80 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores junto aos ídolos que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina e, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram, e lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou. Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Juízes 17, do versículo 1 até o 3, vai falar sobre o ídolo de Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse: certa vez a sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg. E os deu a um ourives, e que deles fez a imagem e o ídolo. Estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo.
Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica. Seja meu pai sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano. Te darei também roupas e comidas. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote. E ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Juízes capítulo 18, do versículo 1 ao 31, vai falar assim: os danitas apossam-se de Laís. Naquela época não havia rei em Israel. E a tribo de Dan, por isso danitas, estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? E por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios. Despreocupado e tranquilo, e gozava de prosperidade, pois a terra, a sua terra, não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. E também vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês. Terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram um acampamento perto de Kiriat Jearim, que fica em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado Mané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal? Ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam
ou pegaram a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: "Que é que vocês estão fazendo?" Eles lhe responderam: "Silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como um sacerdote uma tribo e um clã de Israel, do que apenas a família de um só homem?" Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: "Qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar?" Ele respondeu: "Vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema?" Os homens de Dan responderam: "Não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida." E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos a fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel, que era o Jacó. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson. Gerson era neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Juízes 19, do versículo 1 até o 30, para nós encerrarmos a leitura de hoje, vai falar sobre o levita e sua concubina. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro de casa, da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo, dormindo ali, aquela alegria toda. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: "Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir." Os dois se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: "Eu lhe peço que fique até a noite e que se alegre." E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: "Vamos comer. Espere até a tarde." E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir,
O pai da moça disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando. É quase noite. E passe a noite aqui. Fique e alegre-se amanhã de madrugada. Vocês poderão levantar-se e ir para casa. Partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: Venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui? O seu senhor respondeu: Não, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite e foram sentar-se na praça da cidade. E ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os montes do lugar eram benjamitas. Voltava de seu trabalho no campo quando viu o viajante na praça da cidade. O homem idoso perguntou: Para onde você está indo? De onde você vem? Ele respondeu: Estamos de viagem, indo para Belém de Judá. Então, para uma região afastada nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão, vinho. Para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco, não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para a sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: Não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem, a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levanta-te, levanta-se, vamos. Não houve resposta, então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes. E as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer.